pessoal, estou de volta. Sou Paulo Lanes, do Leandro da Arte, e dessa vez eu vou fazer uma dobradinha. Eu vou falar sobre o clássico Macunaíma, do Mário de Andrade, e do Macunaíma, que é uma obra coletiva, uma peça de teatro. O Macunaíma foi escrito em 1928 e essa peça em 2019, ou seja, bem mais recente. A ideia é eu poder fazer uma comparação entre essas duas obras, não de forma a uma diminuir a outra, mas sim como que elas se complementam, porque é disso que se trata, de fato. Elas se complementam ao mesmo tempo que elas se criticam. Ok. Macunaíma. Esse clássico aqui muitas pessoas leram na escola, muitas pessoas detestaram ele na escola e muitas pessoas entenderam a importância dele num cânone da literatura nacional. Mas eu vou tentar ir um pouco além disso. Para mim, esse livro ele tem uma coisa muito especial. É um dos poucos livros que eu ri. Eu ri muito. Porque eu não estou muito acostumado com literatura de comédia. Não acho que seja o caso desse, uma literatura de comédia. Mas é uma literatura muito divertida mesmo. Ao mesmo tempo, muito difícil de ler. E isso tem uma explicação e tem uma solução fácil de ser resolvida. É o seguinte, para começar, o resumo dessa obra é muito difícil de ser feito, porque é uma obra com uma narrativa tão estranha que é difícil de definir do que se trata exatamente. Mas Macunaíma é esse ser escuro como a noite que nasce filho de uma índia na fronteira com a Venezuela e que ele tem como uma das suas características maiores a preguiça e a sua bravura, sua valentia, tanto que ele é chamado o tempo todo de o herói da nossa gente, porque ele não é, enfim, não posso dizer que ele é normal, porque ele é extremamente peculiar, diferente, mas ele também não é nenhum deus, não é dotado de alguma divindade, ou melhor, ele é. E aí, ó, veja só, confusão. E aí, ele tem caso com algumas índias e ele se envolve com a Si, que é o céu, e aí eles dois juntos têm um filho, só que esse filho morre, aí a Si quando vai pro céu dá pra ele uma pedra, que é o Muiraquitã. E ele perde essa pedra e vai até São Paulo atrás dessa pedra. E depois volta. Enfim, é quase que um road movie, só que na literatura e de uma forma extremamente peculiar, porque se trata de uma obra de vanguarda modernista que passeia por diversas vanguardas europeias, que isso é muito legal, porque em vez de demarcar uma inspiração ou outra, ele demarca várias, usa e abusa delas, mas não chega ao fim de nenhuma delas. Então, assim, você vê futurismo, dadaísmo, surrealismo, uma série de vanguardas europeias, só que tratadas de uma forma extremamente original. E então, a escrita é uma escrita muito difícil, muita coisa a gente não entende logo de cara. Tanto é que nessa edição da Ubu, que é uma edição muito boa, porque ela tem um glossário no final, esse glossário, ele mostra assim o que significam as plantas, de onde elas vêm, porque cita muitas plantas, cita muitas comidas locais, que é fruto de uma pesquisa que o autor fez quando ele visitou a Amazônia. Então, cita também alguns regionalismos que morreram com o tempo, mas a própria autora do glossário, ela explica que a intenção de verificar o significado das palavras serve muito mais para pesquisa, para um pesquisador, para quem quer aprofundar muito na obra, do que para o entendimento da obra geral. Porque é isso. Ler a obra não precisa entender ela 100%, porque não vai entender. Ela tem tantas camadas, tantas dimensões, que você tentar aprender a obra inteira em uma vez, numa leitura, vai se tornar um fardo e vai ser muito frustrante. Então o ideal é que leia. Leia o que entender, entendeu, o que não entendeu, não entendeu. Sabe quando você encontra com pessoas de outras culturas e você não entende direito o que ela quer dizer, mas você entende no contexto
qual é a mensagem que ela quer passar, qual é o tom da conversa. Algumas vezes você se admira com a poética de uma palavra, outras vezes você estranha e tudo mais. Eu acho que a leitura de Macunaíma ela tem que ser feita nessa chave. Uma leitura descompromissada, com o intuito de divertir. Nem que seja diversão porque é estranho, diversão porque traz ideias completamente estranhas. Gente, o Macunaíma é esse personagem que ele cresce muito no corpo, a cabeça não cresce, ele se atravessa o país inteiro em pequenos instantes, vai a pé do Rio para São Paulo, sem passar, sabe assim, é tudo muito estranho. Uma das passagens mais famosas do livro, que diz muito respeito à miscigenação, é quando esse homem, que ele é preto como a noite, ele entra no rio e sai totalmente branco. E aí os dois irmãos dele, na tentativa de fazer a mesma coisa, entra, só que o lago já está sujo, então um deles sai vermelho, quase como indígena. E o terceiro ele entra, só que está tão sujo que ele continua na mesma cor, só que lá no fundo do rio ainda tinha alguma coisa que fez com que ele tocasse as palmas das mãos e a palma dos pés ficassem brancas, como um negro. E aí você vê aí o nascimento das raças que fizeram o Brasil. E aí isso faz com que o livro... E assim, esse personagem, tem uma passagem aqui que é... as passagens, alguma vez, elas não se conectam tanto, mas tem uma aqui que é Cartas para Icamiabas, que ela é escrita de uma forma completamente rebuscada, afetada, como se ele fosse um português do século XVI. E isso vai mostrando as diversas origens, porque você tem uma série de elementos indígenas, uma série de situações do negro, você vê ali a religião de matriz africana, o Exu e tudo mais, você vê toda essa confusão, você vê um contraste entre a vida rural, a selva, e a cidade urbana, que tem aquela coisa da selva de pedra, né? Então, você vê a influência da cultura indígena com seus pajés, seus reis, né? E aí ele vai para o Rio, ele se torna imperador, e vai para São Paulo, isso perde, ele fica meio que envolvido com questão de trabalho industrial. Gente, é uma doideira, mas no final das contas é isso, ele vai lá para pegar essa pedra de volta, ele pega, e aí no final, ele tem um final meio que polêmico, porque eu não vou dizer, não vou contar o final. Leiam essa obra porque ela é muito especial nesse sentido, mas ele tem um final que não é um final que a gente espera, mas é um final que parece remeter muito à nossa história. E aí isso entra uma problemática que para mim é um problema quando a gente faz uma obra tão aberta a tantas interpretações e a gente fecha ela a uma interpretação nacionalista, que eu não acho que não deva existir. Enfim, a gente está na escola, a gente tem que aprender os nossos símbolos, mas Macunaíma como um símbolo do Brasil ou do brasileiro é bastante problemático. Mesmo o Mário Quintana questionou isso, ele chegou a falar que não é símbolo, mas sim sintoma. E eu prefiro pensar mesmo nisso como sintoma, porque o modernismo tem muito disso, de você juntar diferentes influências e essas influências chegaram a um lugar quase que inesperado, mas vai para além do acaso, vai muito para essa coisa do inconsciente, que é um inconsciente também nacional, de um pesquisador do Brasil, né? Então, se torna muito problemático a gente falar do Macunaíma como um símbolo nacional e não como uma experiência, uma experimentação, entendeu? E aí eu abro espaço para falar do Macunaíma, que é uma peça de teatro, tá? Ele surgiu a partir de uma série de eventos que debateram o livro Macunaíma de Mário de Andrade a partir dos 90 anos de celebração da criação do livro, que foi em 2018, aí em 2019 ficou pronta essa obra aqui. É uma edição muito bonita, inclusive, é uma coisa que antes eu queria dizer,
Essa edição da Ubu, ela traz uma coisa muito especial, que são essas ilustrações do Luiz Zerbini, que são como que serigrafias de plantas naturais do Brasil que são transpostas como se parecessem colagens, o que traz de volta a questão do experimentalismo dentro da obra, entendeu? Não é só uma questão estética, isso que é muito legal nesse livro. Não é só uma questão de deixar um livro bonito, é uma questão de visualmente, de criar de propor visualmente essa leitura de um Brasil que, que traz muito do seu real para um imaginário que é artístico. E aí aqui, essa questão se complexifica, porque a ideia dessa peça, ela tem um fundamento muito mais didático, um fundamento muito mais crítico do que artístico, mas ela se vale do seguinte, uma conversa entre indígenas, antropólogos, artistas e o fantasma do Mário de Andrade, que ele volta e começa a discutir como é que a obra dele foi recebida, os problemas dessa obra, que um principal problema que parece aqui é essa absorção de uma cultura indígena para um uso de uma classe média, de uma classe abastada, intelectual, que não tem raízes nessa cultura. E aí se problematiza muito esse uso que alguns indígenas consideram indevido, porque está usando uma história sagrada e, e abusa dessa história para criar uma obra artística que não retrata essa história com fidelidade. E o próprio Mário Quintana falou que não era o objetivo dele. Inclusive, o próprio Macunaíma, ele surgiu de uma série de escritos de um antropólogo alemão, ou seja, já é uma terceira mão. O alemão foi para o Brasil, foi para lá, para as áreas da fronteira da Venezuela, anotou tudo, levou para a Alemanha, publicou lá, o Mário de Andrade leu aqui. E, e o próprio Mário de Andrade, ele fala que não era o interesse dele fazer da obra literária um documento da miscigenação, mas é isso que ocorre. E essa miscigenação, ela apaga a problemática do assassinato dos indígenas e da cultura indígena. Eles não querem ser absorvidos, eles não querem ser miscigenados. Eles querem defender sua própria cultura, né? E é muito interessante perceber como que essa questão ela se contrapõe. E a própria edição da editora Elefante, ela traz uma série de desenhos feitos pelo Jarias Bell, que ele é indígena. E ele tenta trazer influências da cultura dele para a tela. Que também mostra, ele mesmo diz que ele também é um personagem dessa peça, e ele fala que muito do que é a cultura dele já se perdeu e ele mesmo não consegue se reconectar. Então é isso, pessoal. Vale a pena ler as duas obras, vale a pena ver nessas edições, são edições muito bem cuidadas, muito ricas de informação extra e muito, esteticamente falando, ela é apreciável. Principalmente Macunaíma, que é uma obra muito difícil, é bom você ter uma edição boa, que cuide dessas questões, porque senão torna um caminho ainda mais complicado de ser feito, tá bom? De toda forma, duas obras extremamente bem recomendadas e que tenha aí seu devido lugar, tá bom? Muito obrigado, gente.